Essa palavra, nossa, essa palavra é fantástica, fantástica, fantástica. Sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é ter a certeza, a convicção, a consciência total que eu não posso me esconder dele. A todo lugar, a todos os momentos, Deus está, Ele vê, Ele sabe e Ele pode. O Senhor é um pai. Isso é algo que eu vejo muito nos jovens. E muitas vezes eu vejo muitos adultos também, pessoas de mais idade, sempre procurando um pai. E quando não procuram, agora estão rejeitando um pai. Sabe por quê? Porque o pai rejeitou. Você sabe como um pai rejeita um filho? O pai rejeita um filho quando ele não tem sabedoria para criar o filho. Quando o pai ele entrega e ensina valores baixos, princípios baixos para o filho. Eu falava agora com os jovens que, mediante uma situação pequena que eu não tenho sabedoria, eu gero um problema grande. Quando eu era pequeno, eu tinha questões de, a todo momento, eu derrubava um copo e eu sujava a mesa. E ali meu pai não tinha paciência, e ele tinha toda a impaciência e aquela coisa de falar bastante, né? E jogar aquela falta de sabedoria. E uma coisa pequena, se ela não é acertada, ela vai como se fosse uma gota a gota até encher um copo. E ali eu encontrei muitos jovens com este problema. Jovens que por muito tempo ele cometeu coisas pequenas, erros pequenos, mas acreditou que ele era um erro. Então qualquer coisa pequena se transformou em uma crença agora que tudo que eu coloco a mão quebra. Pela falta de sabedoria de um pai. Porque a todo momento o pai reforçava, você não faz nada direito, você não tem inteligência, você não está vendo que tudo que você bota a mão você quebra? Quantos já falaram e já ouviram isso? Quantos já tiveram a experiência de ouvir tudo que você bota a mão você quebra? Levanta a mão. Todos nós já ouvimos isso. A questão é que se você falar bastante, você vai colocando essa água nessa esponja, a esponjinha ela vai cada vez mais, vai ficando úmida. E ali eu vi jovens, inclusive jovens, chorando por situações que por muito tempo acreditou que tudo que bota a mão quebra. Tudo que faz não dá certo. Aonde está nada flui. Porque não tinha sabedoria para lidar com essa situação. E eu hoje, algumas vezes, mais o Davi, né, porque criança às vezes esbarra, está lá, a mesa é um pouquinho mais alta, e esbarra o copo e suja tudo. Eu não falo nada. Eu tenho a mentalidade que a gente pega, fala, Davi, não vai, limpa certinho e deixa o copo um pouco mais longe. Mas se acaba, ela sabe, ela está de prova, eu não abro a boca. Porque na minha cabeça eu penso, a situação em si já é constrangedora. A situação de derramar e fazer todo aquele movimento na mesa, todo mundo levantando e limpando a mesa, porque agora ela está toda suja de suco ou alguma coisa, já é uma situação difícil. E eu mostro para ele, amor, tem que deixar o copo mais longe. Eu não preciso reforçar algo que ele lá na frente ele vai ter que combater. Eu preciso mostrar, vamos agora antecipar uma situação. E eu não preciso mais agindo com sabedoria. Porque a explosão que eu dou é como um impacto emocional. E os impactos emocionais geram umas crenças para o resto da vida. Então você vê, quanto mais a sabedoria você adquire, mais você consegue ensinar e criar outro ser humano. Mas para isso você precisa adquirir sabedoria.
Sabedoria como pai, sabedoria como mãe, sabedoria como filho. Eu preciso de sabedoria para construir, que a Bíblia diz isso, sabedoria para construir e discernimento para consolidar. Então eu tenho sabedoria para construir relacionamentos saudáveis. Eu tenho sabedoria para escolher pessoas para esse relacionamento. Eu preciso de sabedoria para apontar para uma profissão que Deus coloca no meu coração. Eu preciso de sabedoria para manter essa profissão. Eu preciso de sabedoria para organizar o meu tempo, organizar a minha vida. Eu preciso de sabedoria para estar na igreja, no horário certo. Sabedoria para eu não mais ser roubado dentro da igreja. Sabedoria para eu aprender o que eu estou ouvindo e praticar na minha vida. Então nós precisamos de sabedoria para existir. E se eu não vejo dessa maneira, eu estou sendo roubado, porque em algum momento, em alguma hora da minha vida, eu estou agindo com falta de sabedoria. E se a sabedoria constrói, a tolice destrói. Se a sabedoria constrói, a falta dela também desconstrói. Se o discernimento consolida, a falta do discernimento também não mantém uma situação. E eu preciso desse discernimento. A Bíblia diz, ainda aqui em Provérbios 2, amigo, leve a sério o que estou dizendo, guarde os meus conselhos e tenha com você a vida inteira. Fique de ouvidos atentos para a sabedoria. Firme seu coração numa vida de entendimento. Fique de ouvidos atentos para a sabedoria. Eu vou te falar algo que talvez você nunca prestou atenção. A sabedoria, ela pode gritar de várias maneiras. E a sabedoria, ela está gritando a todo momento. Ela grita num problema. Ela grita pela falta de algo. Ela grita num programa, ela grita num conselho, ela grita na briga, ela grita em uma doença. A todo momento a sabedoria, e quando eu falo isso, você precisa ouvir com o seu coração. Ouvir a voz, tendo a voz do entendimento dado pelo Espírito Santo. E você precisa ouvir e ter esse discernimento do que Deus está falando com você. Porque a sabedoria, ela está falando a todo momento, ela fala por pessoas, ela fala por programas, ela fala por culto, ela fala por leitura, ela fala pela dor, ela fala pela bênção. A todo momento ela está falando. Ela está falando agora. E a maneira que você está recebendo pode ser uma atitude de sabedoria ou uma atitude de falta de sabedoria. Firme o seu coração numa vida de entendimento. Você precisa entender. Tem pessoas que não entendem e também não procuram entender. Você precisa procurar entender e pedir para Deus, me capacita para eu entender. Eu preciso entender. Você sabe por quê? É interessante isso. Eu falava com uns jovens alguns meses atrás e eles falaram, bispo, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, tal, né? Eu não estou conseguindo a leitura, estou falhando, um dia eu leio, outro dia eu não leio, outro dia eu leio. E aí fica nessa oscilação. E eu falei para eles, olha, deixa eu explicar por que você deve ler a Bíblia. Eles precisam entender por que você deve ler a Bíblia. Porque se eu falo algo, sem eu explicar por que eu estou fazendo isso, você não vê sentido para fazer. Se eu não explicar por que você deve ser honesto, você não vê o motivo, o sentido, né, para você ser honesto. E você vai ver uma influência lá em cima, né? Uma pessoa que cometeu tantos crimes, roubou tanto e virou presidente. Aí você fala isso. Não, mas não compensa então, né, o ser honesto, né? Porque o desonesto chegou tão longe. E o honesto, não, a questão é que o nosso Deus, ele é justiça. E eu preciso acreditar em Deus. E eu preciso acreditar que Deus usa qualquer situação e qualquer pessoa para tratar com pessoas. Então, quando eu explico e eu
mostro e dou o entendimento, por que você deve fazer isso? Você vai consolidar, firme o seu coração numa vida de entendimento. Você entende porque eu devo ler. Você entende porque eu devo orar. Você entende porque eu devo estar na igreja. Porque eu devo estar na madrugada. Você precisa entender isso. Porque se você estiver somente pelo medo de perder algo, quando você vê que não perdeu, você vai dar aquele passinho mais perto da rebeldia. Não, você precisa entender que Deus te ama e não te odeia. E tem jovens e tem pessoas que têm um entendimento errado. Que Deus, se eu fizer algo, Ele vai deixar de me amar. Então, isso mesmo a Bíblia diz. Se fizer da sabedoria sua prioridade e pedir discernimento de todo o coração, se fizer a sabedoria da sua prioridade, o temor a Deus, a busca pela sabedoria incansável, desesperadamente eu preciso buscar a sabedoria. E pedir o discernimento de todo o coração, buscar sabedoria como se busca ouro puro. Eu ainda falava para os jovens agora, se eu falar que debaixo da minha cadeira tem $1 milhão, debaixo na terra, $1 milhão em barras de ouro. Eu ia cavar, não, para começar, eu falei, eu não ia nem falar. Para nem falar para vocês, né? Porque eu vou guardar e vou fazer isso aqui. Mas se eu falasse, muitos iriam procurar e não teriam naquela ânsia de uma vontade de ter coisas. Você esquece a dor no seu braço, você esquece a sua unha quebrada, você esquece o cansaço que você tem, você vai cavar com a força da tua vida. Porque muitos ainda estabelecem a sua vida baseada no dinheiro e não na sabedoria. O dinheiro não te gera sabedoria, mas a sabedoria te dá dinheiro. É ou não é? O ouro não te dá sabedoria, mas a sabedoria te dá ouro. O rubi não te faz adquirir sabedoria. Você sabe o que é interessante que a gente vê? A grande maioria daqueles que venceu a Fazenda, o Big Brother, está pobre. É ou não é? Não tem sabedoria para investir. Não tem sabedoria para guardar. Não tem sabedoria para administrar. Você pode ter a sabedoria para conquistar, mas você precisa do discernimento para consolidar. Você precisa da sabedoria. Então, o que eu não tenho, eu preciso obter. Porque tem coisas que você pode não ter, mas você tem a condição. Se eu sou uma pessoa que busca a sabedoria, eu quero liderar bem. E um líder, ele lidera em cima da sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria? Uma das coisas que eu sempre falo para os setores que eu estou, eu preciso somente encontrar a pessoa certa e eu preciso enxergar o dom e o talento certo dessa pessoa e colocar na área certa. E eu sempre, pela misericórdia de Deus, o Senhor ele vai me direcionando. Essa pessoa ela é boa nisso aqui, ela é boa mais no entendimento, ela é boa mais no caixa, ela é boa na limpeza, ela é boa para fazer doce, ela é boa para fazer salgado. Então, a gente tendo a discernimento de colocar as pessoas certas. E o que a gente precisa? Eu sempre falo que eu tento viver como Deus nos ensina. Eu preciso ser provocado. Deus ele precisa ser provocado para te dar milagre, para te dar bênção. Então, a maneira que me provoca, vamos dizer, uma provocação, a palavra provocação não é de maneira de irritar, mas é demonstrando que você tem a vontade. Uma pessoa que ela tem a vontade de realizar e transbordar e derramar num setor, é a única coisa que você precisa. Porque capacidade se adquire. Sabedoria você também adquire, mas o que começa é você precisa querer. Se eu não quero,
adquirir sabedoria e buscar sabedoria, eu vou estar falhando no início. Porque o Senhor quer que você procure ela. E você precisa procurar no lugar certo, porque muitos jovens estão procurando nos lugares errados. Muitos adultos, muitas pessoas já de mais idade, estão procurando no lugar errado, e é por isso que não encontra. E o Senhor está te mostrando a todo momento, procure nos lugares certos. Simplesmente Salomão, ele focou naquilo que era mais importante. Por quê? Porque tinha alguém que investiu na mente, na consciência e nos pedidos dele. Você vê na Bíblia, a todo momento, Davi influenciando Salomão a pedir sabedoria. E a figura de um pai, a figura de uma autoridade, deve ter esta função na vida de uma pessoa. Você deve ter esta função na vida daquela pessoa que Deus colocou para você cuidar. Porque todo mundo recebeu uma pessoa para cuidar. E tem pessoas que receberam muito mais pessoas para cuidar. E aquilo que você deve direcionar essa pessoa, busque sabedoria. Busque temer a Deus. Porque se você pede sabedoria, Deus dá aquilo que você não pediu. Busque sabedoria. Salomão pediu sabedoria e ele recebeu tudo aquilo, mas infinitamente mais do que ele acreditou que poderia ser capaz de um ser humano receber. Deus, ele pegou Salomão como um exemplo para todos nós. Que ele pediu e ele focou na sabedoria e ele recebeu riqueza. Ele recebeu honra, ele recebeu fama, ele recebeu tudo. Tudo aquilo que um ser humano, ele poderia um dia querer conquistar. Mas Salomão foi muito além. Mas se você para de buscar sabedoria e o temor a Deus, você se envolve com situações como relacionamentos, você se envolve com riqueza, você se envolve com as bênçãos, você esquece o que é mais importante. E no final você vê Salomão falando isso. Que tudo é inutilidade. Nada preenche. Isso não é algo que está me preenchendo, porque eu tenho certeza no início Salomão, ele vivia toda essa plenitude, porque ele buscou a coisa certa. Pedir discernimento de todo o coração, buscar sabedoria como se busca por ouro puro e como se procura o grande tesouro escondido. Acredite, antes que se dê conta, entenderá como honrar o Eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. Eu acho muito fantástico isso. A gente vive uma vida todo dia fazendo a mesma coisa. Sabe aquela fidelidade do dia a dia? Todos os dias você fazendo a mesma coisa. Nada diferente. Sabe o que eu olho para a bispa, eu vejo que ela fazendo todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. E no final, antes que se dê conta, entenderá como honrar o Eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. Já parou para pensar que a gente às vezes fica procurando tanto conhecimento, esquecendo que o Senhor quer uma rotina com Ele. É a disciplina de vida, como eu falei aqui, a disciplina de vida. A disciplina de vida, não lembro qual é o versículo que está, depois o pessoal encontrar aí na coisa, coloca aí para mim. Disciplina de vida é mais do que dinheiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Disciplina de vida, disciplina na vida vale mais do que dinheiro. Porque uma disciplina, uma constância em Deus, buscando sabedoria todos os dias. Às vezes eu estou falando tantas vezes sabedoria, porque você precisa existir. A existência, nossa existência precisa ser baseada na sabedoria. A sabedoria de escolher o que você bota num carrinho de compras.
A sabedoria para você escolher aquilo, as roupas que você coloca dentro do seu guarda-roupa. A sabedoria para você saber quem você está nos seus contatos do celular. Você ter os grupos certos. A sabedoria para pegar um controle remoto e escolher os programas certos, os filmes certos. A sabedoria para se antecipar em muitas coisas e evitar outras coisas. Você sabe uma sabedoria que muitos estão falhando? De se antecipar um problema. A sabedoria de você ter entendimento. Olha, se eu vou demorar meia hora, 20 minutos, meia hora para eu chegar na igreja, eu preciso saber sair com um pouco antes de antecedência. Por quê? Porque eu posso pegar trânsito. A sabedoria de não aceitar chegar atrasado na igreja. Já parou para pensar que muitas pessoas esqueceram o que é chegar no horário? Porque isso virou um padrão e simplesmente não se incomoda. Eu estou lendo na versão mensagem. Não se incomoda. Então, quanto mais sabedoria para eu viver, mais eu vou saber o que eu falo para minha esposa. Aonde eu vou com os meus filhos? Quais os conselhos que eu dou para ele? Davi, ele não simplesmente preparou a riqueza, preparou a construção, colocou as pessoas certas, deu os conselhos certos e também os conselheiros certos para Salomão. Mas ele deu toda essa estrutura para Salomão fazer um trabalho melhor do que o dele. Salomão já falhou neste ponto com Roboão. Porque no momento que Roboão ele foi fazer uma escolha e foi fazer um pedido, quando o povo estava buscando que ele aliviasse os impostos, ao invés de ouvir os conselheiros de Salomão, ele ouviu os amigos que cresceram com ele, que não tinha a menor capacidade para ser conselheiro. E tinha um imenso nível de imaturidade. Eram imaturos. E o conselho de jovens, que não tem nada para te agregar, e esse é um bom conselho que eu te dou, procure pessoas melhores, mais velhas. Porque uma coisa que a gente precisa entender, experiência, não estou dizendo sabedoria, tá? Porque tem muitas pessoas que já são velhas e ainda comete atos que não correspondem a uma pessoa com sabedoria. Pessoas que ainda estão fumando, pessoas que estão bebendo, pessoas que estão mentindo, pessoas que estão enganando, não aprendeu com a idade. Idade avançada não é sinônimo de sabedoria. Então você pode ter uma idade avançada, ser já velho de idade e não ter a menor condição de aconselhar um neto. E o jovem e o mais velho precisa entender que só existe um lugar que você encontra sabedoria, na palavra de Deus. A palavra de Deus ela te direciona nas coisas pequenas. E tem muita gente que ainda comete atos errados. Olha, recentemente eu falava com uma pessoa, e uma pessoa antiga na igreja, desde a época da Celso. E esses dias ela veio, passou, sempre passa nos propósitos, tal, e esses dias eu senti um cheiro de cigarro, né, na hora do corredor. E eu falei assim, tá, bispo, eu quero isso aqui, tal, eu só parei a oração, eu só falei assim, você está fumando? Não, eu parei. Obviamente não está fumando agora, né? Você parou mesmo, né? Deve ter parado agora no estacionamento ali, né? Mas parou. Mas eu falei assim para ele, você está fumando? Cheiro? Não, bispo, aqui eu parei, eu botei aqui no propósito, tal. Uma pessoa antiga. Já ouviu diversas vezes. E não é questão da Bíblia, não é bom para a sua saúde, não tem a sabedoria básica. A sabedoria de você ver que é prejudicial o cigarro. É prejudicial você beber, você mentir, você passar num sinal vermelho. Tem coisas que é tão básica, não é questão da Bíblia, é uma questão simples.
moral, ética. E tem gente que ainda mente muito, que engana muito e acredita que é a única forma de vender. Deixa eu te falar uma coisa. A falta da precisão, a falta da totalidade, integridade da verdade, você fala parcialmente uma verdade, você está mentindo já. E tem gente que só fala parcialmente para conseguir uma venda. Ah, deixa eu falar isso aqui, não vou falar todo o problema que eu preciso vender. Isso não funciona. Sabe que eu falava ainda recentemente com um casal, e ele falando para mim, olha, bispo, eu queria muito trocar, né, de carro, e a gente estava orando por isso. E este carro eu botei, ele estava dando muito prejuízo, e ele estava numa mecânica, né? E ali dentro da mecânica, uma outra pessoa bateu no carro. E ali ele parece que bateu na tampa de trás, e ali o vistoriador e a pessoa, o mecânico, todo mundo já veio para aquela linha para conseguir dar o PT que ele queria. Né? Você vê, né, que até essa palavra de destruição tem abreviação de PT, né? Perda de... Olha que tristeza, né? Ainda tem gente que vota nessa desgraça. Mas enfim. Aí a pessoa, ela fala, ela sentiu a tendência, né, aquela vontade de entrar nessa, né? E ele falou assim, não, eu não vou fazer isso porque eu sei, se está na mão de Deus, vai acontecer. E a gente está orando por isso. E esse casal falou, olha, a gente não vai se envolver. Não vamos se envolver, não vamos falar nada. O vistoriador viu que realmente aquilo lá ia ficar um prejuízo muito grande e deu PT no carro. Ele falou assim, bispo, olha que bênção que a gente teve. A gente não botou a mão, a gente só confiou em Deus. E hoje em dia tem muito disso, né? Se você consegue ali falar com as pessoas certas, vai fazendo essa maracutaia. Mas se você tem a sabedoria, você sabe que isso não se sustenta. Lá na frente isso volta para você. Porque você pode até passar esse carro, mas lá na frente você vai ter problema com o outro. E ou a gente começa certo, porque a sabedoria constrói. Constrói do quê? Constrói do zero. Então, se você criar sabedoria, você adquirir sabedoria nas suas decisões e nas suas construções iniciais, você vai ter uma estrutura e uma situação, né, uma construção sólida. Então, as coisas de Deus é baseada em sabedoria. Esse mesmo casal, eu achei muito interessante que eles estavam com um problema numa moto, né? E essa moto, o que eles deixaram no lugar e tinham roubado o painel e o módulo da moto. E eles tinham total, né, a vontade de comprar em lugares que não têm procedência. E eu falei assim, você fez certo, né? Porque às vezes você está comprando teu próprio módulo, o teu próprio painel, achando que está pagando barato, mas é sustentar um mercado paralelo que muitas vezes, mas enfim, esse não é o ponto. Ele foi, decidiu, eu vou comprar na concessionária, foi lá, comprou na concessionária, com nota, bonitinho, estava esperando faturar, chegar, e as coisas não estavam fluindo dessa maneira. Muita demora nessa chegada da peça, e as coisas não estavam indo, estava parado. Ele falou, bispo, olha, a gente mora muito longe, acho que uns 30 quilômetros dá, 30 ou 40, acho que uns 40 quilômetros dá. E ele falou, bispo, a gente estava pagando absurdo, mais de R$150 de Uber por dia. Eu falei, não dava para vir todo dia, não estava empregado também, e a gente precisa que essa situação se resolva. Eu falei assim, você vai passar, né, você está fazendo propósito? Não, a gente está fazendo tal dias, não estava vindo todo dia. E eu perguntei, olha, quando você vai passar, onde você vai passar a virada, né, a virada de ano? Bispo, a gente estava com planos, a gente até passava, em outra denominação, mas a gente estava pensando em passar em um tal lugar, né, para lá da praia, né? Eu falei, você vai passar na praia? Eu falei, não faça isso. Você passa na igreja. Você não faça isso.
A gente estava planejado, não faça isso. Não, a gente vai mudar isso aqui. A gente vai passar na igreja. Não, ele virou para a esposa, não, vamos passar na igreja. Vamos ter uma atitude de sabedoria. Expliquei toda a questão de, na virada de ano, né, faça da maneira correta. Eles tomaram na hora a decisão, a gente vai passar na igreja. Na hora, chegou a mensagem, a peça chegou. Na hora. Por Deus vivo que eu estou falando. Eles ficaram pasmo, o homem começou, ele ficou até tremendo assim, ó. Eu não estou entendendo, mas uma atitude que você tomou no teu coração liberou algo que estava travado. É só um pequeno ato de sabedoria. Por que eu devo passar a virada de ano na igreja? Por que eu devo priorizar? Eu falei para ele, você quer passar na praia para ver fogos? Porque você olha para lá, um está bêbado, o outro está mijando ali, o outro está fazendo oferenda. É ou não é, gente? O outro está lá roubando o celular do outro que está bêbado. O outro está traindo a mulher que está... Uma desgraceira toda. O que você está fazendo na praia? Fogos. Falei, eu tenho um evento da gratidão que eu tenho fogos lá. Depois você vai lá no evento, eu compro lá, fica 2 minutos de fogos. Será que é isso mesmo? Será que a gente vai ser tão pequeno e olhar que a gente, só porque todo mundo vai, eu devo ir? Será que a gente não vai ter a sabedoria para entender? Você passa aqui, ó, 2, 3 horas aqui na igreja, virou meia-noite, depois você vai para onde você quiser. Por que a gente troca coisa tão pequena por coisa grande? Coisa tão grande por coisa tão pequena? Perdendo o nosso tempo, porque família espera. É porque o trânsito... Nós temos que parar de tomar decisões sem sabedoria. No momento, eles dois ficaram tremendo ali na hora. Porque na hora que eles decidiram, entregou algo que estava travado, não andava. Então Deus é assim. Deus ele tem o poder sobre tudo. E uma atitude certa de sabedoria me libera uma vida de plenitude, de abundância no Senhor. Em Provérbios 4, 5, 10 diz, no 5, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. No 6 diz assim, não abandone a sabedoria. A sabedoria é algo que você busca e quando você obtém, você precisa preservar a sabedoria. A sabedoria nos aproxima de Deus. A sabedoria nos ajuda a resolver todos os problemas da maneira certa e de uma maneira justa, correto. E diz também, a sabedoria, ela nos protege e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. A sabedoria que vem de Deus, ela nos protege e ela cuida da nossa vida. O conselho da sabedoria é, olha só, a sabedoria dá até um conselho. Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique-se à autoestima, à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Em Provérbios 19, 8 diz, quem obtém sabedoria, o quê? Ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prosperará. A sabedoria, buscar essa sabedoria, a sabedoria nos protege da imoralidade, a sabedoria nos protege do pecado. Então, só a sabedoria pode livrar um homem e uma mulher do quê? Da sedução, do pecado, da imoralidade, porque a sabedoria é aquela luz no meio de trevas, sabedoria para perdoar, sabedoria
para o casamento, sabedoria para sermos bons filhos, sabedoria para sermos excelentes profissionais. A sabedoria é algo muito precioso. E muitas pessoas não buscam a sabedoria, não oram por sabedoria, não estão pedindo sabedoria. E a Bíblia, ela diz: procure obter sabedoria, busque sabedoria. E nós não podemos esquecer, porque sabedoria é algo muito importante. Quantas pessoas que, por ter sabedoria, souberam lidar com algo muito difícil, souberam resolver um problema muito complicado, por conta da sabedoria, porque a sabedoria nos livra. Em Provérbios 3:13 diz assim: como é feliz o homem quem acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Ou seja, temos que buscar pelo espírito da sabedoria. Sabedoria é um espírito. Temos que buscar por esse espírito de sabedoria, para que possamos entender e compreender e lidar, da maneira certa, agir da maneira certa. Sabedoria no falar, sabedoria na maneira, de se portar, sabedoria numa discussão, numa briga, numa discussão. Não vou dizer briga porque aqui os casais se amam e se respeitam, eles conversam, eles não brigam, mas eles conversam. Mas quantos casamentos e relacionamentos que não têm sabedoria? Não tem sabedoria do homem, nem da mulher, e ali ambos perdem a cabeça, falam besteira, profetizam maldições, porque falta sabedoria. Como o Fer acabou falando de pais, quantos pais que por falta de sabedoria estão amaldiçoando, sentenciando os seus filhos, porque não têm sabedoria. A sabedoria nos faz, ela nos protege. Então, lembra do que nós já aprendemos? Que é muito fácil você conquistar, mas manter é o mais difícil. E a sabedoria nos ajuda a manter aquilo que conquistamos. A sabedoria nos ajuda a manter aquele casamento. A sabedoria nos ajuda a perdoar a pessoa mais difícil, aquela que nos feriu, nos machucou, porque é sábio você perdoar. E é sábio você pedir perdão. É sábio você ouvir a palavra de Deus e não ignorar a palavra de Deus. Então, a sabedoria, ela é como uma luz que clareia caminhos totalmente escuros da nossa vida. Já viveu uma situação onde você não viu saída, onde não tinha para onde fugir? E quando você buscou a Deus, buscou a presença de Deus, o Senhor te mostrou, através da sabedoria, como você deveria lidar? É isso que a sabedoria faz na nossa vida, ela traz paz. E a Bíblia diz que a sabedoria é mais precioso do que o ouro, do que a prata. E quem tem, precisa cuidar. Porque a Bíblia também anuncia: não abandone, não perca a sabedoria, cuide dela,
cuide da sabedoria, não perca ela. E quantas pessoas que estão vivendo a vida e elas acreditam que elas são sábias, né? Estão cheios de sabedoria. Quantos senhores e senhoras, jovens senhoras, pela idade, acreditam que são sábios, quando na verdade são tolos? Porque sabedoria não tem a ver com idade. Não tem a ver. Tem muitos jovens, homens e mulheres, que são muito sábios. E não é por conta da idade. E essa sabedoria que estamos falando é a sabedoria que vem do próprio Deus. E Salomão pediu a coisa certa. E aquilo que ele não pediu, por ele ter pedido sabedoria, foi acrescentado na vida dele. O Senhor acrescentou na vida dele. Porque para ser esse grande rei, o rei Salomão, ele precisou de muita sabedoria, não é? Para lidar, para governar, para reinar, para administrar toda a riqueza que ele recebeu. Ele precisou de sabedoria. E nós sabemos quem ensinou Salomão sobre sabedoria. Quem ensinou Salomão a perseguir a sabedoria? Quem foi? O seu pai, Davi. Davi ensinou Salomão. Disse a ele sobre a sabedoria. E ele, naquele momento onde ele teve a oportunidade, ele lembrou daquilo que o pai dele ensinou. Eu não sei você, mas quando tem um mover acontecendo pela igreja e acontece da bispa falar, peça o que você quer agora. Eu sempre lembro da sabedoria, que eu lembro de Salomão. Aí tem gente que fala assim, não, mas Deus diz que nunca houve, nunca haverá alguém tão sábio como Salomão. Eu creio no que Deus diz, que eu tenho que pedir sabedoria, e sabedoria eu terei. Então eu creio que eu terei a sabedoria, eu terei sabedoria além de Salomão. Eu creio nisso. E tem muitas pessoas que não pedem isso, mas estão pedindo coisas, que nem o Fer falou no culto das 19h30, coisas que vão enferrujar, vão parar no ferro velho, vão mofar, mas a sabedoria ninguém tira de você. Quando uma pessoa ela recebe sabedoria, ninguém tira isso dela. Eu fico encantada, assim, quando por estar perto da bispa, por tantas situações, desafios, ser líder desse grande ministério, as responsabilidades, situações que chegam, é normal chegar, situações para serem resolvidas. Quantas e quantas vezes eu vejo ela sentada na mesa, liderando com sabedoria, tomando as decisões certas através da sabedoria. Situações que, quando você está ali, está tendo uma reunião onde precisa de definições, eu já cheguei na resposta errada. E ela sempre ali, não, é isso, isso, isso. E ela, é interessante que ela sempre ensina, né, Fer? Ela fala, ela mostra, assim, o Espírito Santo revela, ela mostra o caminho e ela explica o porquê daquele caminho. Não é simplesmente uma escolha, mas ela mostra o porquê daquela escolha. E isso é o bom da sabedoria. Quando teve a pandemia, ali ela precisou, como sempre, agir com sabedoria. Diminuir cultos, fazer tudo que está mandando, não é sábio. As pessoas vão precisar muito mais da igreja agora do que nunca. Que as pessoas elas estão carentes, sentindo sozinhas, abandonadas. Então, quando você está perto, assim, você vê o que realmente é a sabedoria. Sabedoria para lidar nos momentos mais difíceis da vida. E a sabedoria te traz grande riqueza, ela te abençoa. Ela te prospera. Então, que nesta quarta-feira, neste último mês do ano de 2024,
Nós estamos vivendo, é muito lindo de ver como o Senhor tem construído, né, esse nosso mês de dezembro. Ele vem quebrando cadeias, ele traz a palavra do ano do jubileu, ele quebra cadeias, as celas estão abertas, as correntes foram quebradas, e somos livres. E para ser livre você precisa ser sábio, senão você vai voltar para a prisão de novo. Não é interessante? Então, olha como a palavra, olha o amor de Deus, né? Porque é que nem uma pessoa que vive aí, que vive no mundo. Quantos homens que passaram anos na prisão, né? Sai da prisão, faz uma besteira, é preso de novo. Então, é muito bonito a maneira que Deus trabalha. É nítido ver a construção, a obra que Ele está fazendo na nossa vida. Ele está nos libertando. E Ele está dizendo, você precisa da sabedoria para se manter livre e viver tudo aquilo que eu planejei para você. Sabedoria para você sair dessa cela, para construir e para manter a vida e segurar todas as bênçãos que eu tenho para você. Porque para segurar bênçãos você precisa ter sabedoria, porque senão você perde. Já conheceu alguém que é que nem a onda do mar? Ora ela prospera, horas ela perde tudo. Já viu? No início do ano ela está bem, no meio do ano ela está pobre, no início do ano ela está bem. Por quê? Essa pessoa não tem sabedoria para manter. Ela até conquista, mas ela não segura. Então é muito lindo a palavra que o Senhor nos traz e essa construção, essa boa obra que Ele está completando nas nossas vidas. Agarre a sabedoria, abrace a sabedoria e ela te protegerá e ela cuidará de você, da sua casa, da sua família. A sabedoria cuidará desse final de ano, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Você sabe que a humildade poderia até se dizer que é quase o princípio da sabedoria, né? Porque é a humildade que você precisa para reconhecer que me falta sabedoria. A humildade que me traz a clareza que eu preciso ouvir. A humildade para ser flexível. A humildade para ser uma pessoa que tenha a fome pelo Senhor. Eu preciso de Deus. A humildade. E se nós não entendemos que eu preciso de humildade e reconhecer que eu ouço falar de um Deus tão grande, tão poderoso, e vejo tantos testemunhos e tantos exemplos aqui ao meu lado e exemplos na Bíblia, que esse Deus faz e continua fazendo, e por que não na minha vida? Então eu quero que você, nesse momento, você reconheça que você precisa sim de humildade e de sabedoria. E tenha consciência que eu não adianta mais eu ficar buscando algo de Deus e não buscar quem Deus é. Deus quer que você conheça Ele. Ele não quer que você conheça as bênçãos dEle, Ele quer que você conheça a Ele. Isso vem de uma sabedoria para viver. Nós precisamos de sabedoria para saber viver. E eu quero que nesse momento você faça um voto com Deus. Que você não vai mais viver de uma maneira como uma pessoa sem sabedoria. Mas sim, você vai buscar a sabedoria como você buscaria aquilo que você colocou no seu propósito. Se Deus falasse para você, você vai encontrar no endereço tal, do outro lado do mundo, totalmente de graça. Você daria um jeito para chegar neste lugar e pegar aquilo que está separado para você. E às vezes é muito mais fácil fazer um movimento físico
do que um movimento espiritual. A nossa carne nunca vai querer que você busque você se renovar e programar a sua vida. Mas se você não tomar uma decisão, você vai passar mais um ano buscando por coisas, e todo ano você vai ficar procurando coisas, e nunca vai se preencher. Eu ainda falava para os jovens, em Provérbios 1, no final aqui no 19, sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. Isso para mim foi muito forte. Quanto mais você tem, menos você é. E quanto mais eu tenho coisas e não tenho uma só coisa, eu fico me colocando como essa coisa é minha identidade, ela fala por mim, eu quero me parecer com pessoas, estar entrando em grupos de pessoas e querer ser aplaudido por pessoas, sabendo que quanto menos eu tenho, mais eu sou. E quanto mais eu tenho, menos eu sou. Isso é bíblico. Então não são as coisas que pode ter você. Você usa, você usufrui, mas ela não forma a sua identidade. Um tênis não forma a sua identidade. Um celular de uma marca famosa da Apple não forma. Um carro não forma. Né? Sair, pegar várias mulheres, ou pegar vários, isso não forma identidade nenhuma. Quanto mais você tem, menos você é, mais vazio você se torna. Então Deus quer que você seja grande. Salomão foi grande quando procurou uma coisa, agradar a Deus. A Bíblia relata que quando ele pediu, o seu pedido agradou a Deus. E quando você pede sabedoria, o seu pedido agrada a Deus. E quando você agrada a Deus com o seu pedido, você tem aquilo que você não pediu. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa palavra, por essa mensagem. E creio, meu Deus, que se o Senhor está nos trazendo essa mensagem novamente nesse culto dos jovens, meu Deus, que obviamente que não tenho somente jovens aqui. Meu Pai, tem muitas pessoas que querem ouvir a Tua palavra. E palavras de sabedoria. E eu peço que cada dia mais, meu Deus, nós possamos ser esses instrumentos de sabedoria na vida das pessoas. Porque a gente sabe, meu Deus, que quanto mais eu busco sabedoria, meu Pai, como aquele que busca um ouro fino ou um tesouro escondido, mais nós obtemos, meu Deus, aquilo que vai mudar e preencher uma vida. Que essa pessoa, meu Pai, ela veja o que realmente importa na vida. E que ela busque ao Senhor. Tema ao Senhor, ame ao Senhor, se entregue ao Senhor cada dia da sua vida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu propósito e eu declaro que situações desalinhadas, desajustadas, desorganizadas, destruídas, situações que está hoje doente na sua vida, dividindo, trazendo desorganização, trazendo falta de paz, falta de alegria, falta de plenitude, que vem roubando a sua vida, roubando o seu casamento, roubando a sua família, roubando o seu trabalho. Eu declaro que você não vai entrar em 2025. Ficará em 2024 as pendências desalinhadas da sua vida. E que hoje você comece a buscar a primeira coisa, a coisa mais importante da sua vida, sabedoria para agradar a Deus. Sabedoria, como o Senhor diz, sabedoria sólida, riquezas duráveis, bens permanentes.
que você busque algo eterno hoje aqui. Que você busque a sabedoria em Cristo Jesus, vivendo, praticando e se comportando e ensinando as pessoas. Como eu disse agora no culto das 19h30, é aquela coerência, aquele alinhamento do que eu falo, do que eu quero, do que eu desejo e do que eu pratico. É o alinhamento, meu Deus. O Senhor quer um alinhamento. Porque nós podemos falar, eu quero sabedoria, mas o meu coração não diz isso. E o Senhor olhou para o coração de Salomão para entregar para ele. A tua palavra diz que o Senhor olhou para o coração de Salomão. E a tua palavra nos revela. Isso agradou a Deus. A sabedoria para liderar o povo. Porque somos líderes, meu Deus. E que nós possamos ter essa sabedoria para liderar as pessoas. Liderar minha casa, liderar minha família. Liderar, meu Deus, ou melhor, me autoliderar. Que possamos, meu Deus, nos autoliderar. Eu abençoo, meu Deus, a cada um. E peço, meu Deus, que o Senhor continue falando, conduzindo a cada um de nós. E que seja uma madrugada, meu Deus, se torne uma madrugada especial, extraordinária. Sim, meu Deus, nós temos o privilégio de estar na sua presença já nesta quinta-feira, porque nós já entramos na madrugada. Obrigado, meu Deus, por estar iniciando, meu Deus, já essa quinta-feira na sua presença. Obrigado, meu Deus, por este presente de ter a sabedoria de estar no lugar certo, fazendo aquilo que é certo perante os seus olhos, buscando ao Senhor e aguardando com sabedoria a sua resposta. Nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.